Eu já perdi as contas de quantas mensagens eu recebi no meu WhatsApp hoje por conta do evento político democrático que aconteceu ontem, da votação. Pessoas, alunos, conhecidos, familiares perguntando: Cleverson, qual é o seu posicionamento referente ao atual estado político sobre essa polarização? E como diz aquela frase, né? Quem não se posiciona é posicionado pela vida. E agora vocês vão ver o meu posicionamento sobre esse ponto logo após a vinheta. Ao contrário do que vocês esperam, eu não vou falar sobre se eu voltei para a direita ou para a esquerda. Eu vou estimulá-los a pensar. E para estimulá-los a pensar, como é o meu papel como professor, como educador, como explicador, eu quero fazer questionamentos referente ao que é liberdade. Você é livre? Nós somos livres, eu sou livre, você é livre, todo mundo é livre. O que é liberdade? E para entender o atual quadro político, para entender o atual quadro dessa polarização, desse marketing de comunidade, para quem gosta de estudar marketing, né, neuromarketing, para entender esse quadro atual é necessário que você entenda sobre liberdade. E para falar sobre liberdade, eu gostaria de evocar uma história que Platão contava para os seus discípulos há uma tonelada de anos atrás. E ele ilustrava a liberdade através de uma mitologia, né? Contando o caso em que Zeus havia derrotado os titãs, havia travado uma guerra monstruosa contra os titãs e havia sozinho derrotado os titãs, aprisionando-os dentro de uma caverna, né, dentro de uma montanha. E consequentemente ele ficou tão cansado, tão exausto, tão exaurido, que ele notificou para os deuses de primeiro escalão, né, que são seus filhos diretos, falou assim: olha, eu vou tirar aí uma sabatina, tirar um cochilinho aí de alguns 1000 anos para poder dar uma descansada, recuperar as energias. Vocês tomam conta aí da criação. Aí os deuses de primeiro panteão, né, o primeiro escalão, disseram: ah, beleza, a gente cuida, né? Dizia Atena, Apolo, Ares, enfim, os deuses de primeira escala. Só que a criação já estava quase tudo pronto, né? Tudo em ordem, tudo em sincronismo, tudo obedecendo um funcionamento pré-determinado por Zeus. E estava chato, estava cansativo. Então decidiram: olha, vamos criar problemas, né? Vamos criar mortais. Criar mortais é criar problemas. Só que assim, eles eram deuses de primeiro escalão, não iam perder tempo criando mortais. Aí terceirizaram a tarefa, pegaram deuses de segundo escalão, que são deuses mais misturados, né? Misturados com outros deuses, ou com mortais, ou até com titãs, como era o caso desses dois irmãos que eu vou te contar, que eles eram mistura, né, de deuses com titãs. Dois irmãos gêmeos, Prometeu e Epimeteu. Que nome estranho, né? Epimeteu. Epimeteu, ele era aquele cara mais faz primeiro, pensa depois, se joga, não quero me estressar com isso, vou fazer depois eu, né, me livrar disso logo. Consequentemente, por pensar menos e agir mais, às vezes até sem pensar, seus pensamentos não eram lá de tanta qualidade, porém ele era prático, né? Ele gostava de resolver as coisas muito rápido. Prático seria um bom nome para Epimeteu. Por outro lado, seu irmão, ele era o contrário, extremamente minucioso, detalhista, pensava em cada detalhe, organizava e às vezes nem conseguia concluir as coisas de tanto que ele pensava. Muita similaridade conosco hoje, né? Pensamos demais, fazemos de menos, estudamos demais, executamos de menos, enfim. Dois irmãos totalmente diferentes. Um fazia primeiro, pensava depois, e o outro pensava demais e às vezes nem executava. Foram incumbidos de criar mortais, seres que morrem, criaturas perecíveis. E afinal, se desse algum problema, não tem problema, afinal são mortais, logo logo eles morrem. Foram incumbidos então de criar a criação dos mortais. E é claro, para facilitar o seu trabalho, receberam um baú, um balde, um pote, um tambor, com várias características, né? Várias características diferentes para poderem utilizarem dentro da criação. Vamos chamar essas características de natureza, ou superpoderes, né? Nessa época de super-heróis, superpoderes. Força, capacidade de voar, velocidade, capacidade de respirar embaixo da água, visão noturna, regeneração, armadura, então muita coisa, né? Tava tudo disposto dentro do tambor. Aí, beleza, tinha os recursos, tinha a missão, era hora de executar.
Prometeu foi, claro, colocar o trabalho, né, a desenhar o projeto, como seria a criatura que poderia cuidar de tudo. E já Epimeteu, para se livrar do trabalho logo, foi metendo a mão na massa, foi criando, olha, esse bichinho aqui é pequenininho, então ele vai se movimentar nesse líquido aqui, que eu vou chamar de água. Esse outro animalzinho pequenininho, eu vou colocar ele para flutuar também nesse outro líquido que é mais leve, que eu vou chamar de ar. Esse outro animal aqui vai ter um casco impenetrável. Esse outro animal aqui vai ter chifre, esse vai ter veneno, esse vai tal coisa. Enfim, separou todas as características possíveis e inimagináveis de natureza dentro da natureza, criando assim o nosso ciclo de natureza, né? A nossa cadeia alimentar. Criou todas as espécies da natureza: peixes, pássaros, aves, animais, rinocerontes, elefantes, etc. Bom, tudo combinava, né? O animal que comia carne precisava comer mais rápido, então ele ia comer aquele que estava comendo mais lento, que é um herbívoro, que demorava uma vida para comer folhas e encher. Então ele ia lá e se alimentava dele, olha, perfeitamente, tranquilo. Terminei meu trabalho, agora eu posso descansar. Quando seu irmão Prometeu foi executar a tarefa ao qual ele estava incumbido, tinha pensado no um ser humano, né? Uma pessoa com capacidades digestivas e capacidade de absorver o ar, capacidade de tomar água, etc. Mas e aí ele falou, vixe Maria, acabou todas as características legais. E agora? Meu irmão usou tudo, usou capacidade de voar, de respirar embaixo d'água, visão noturna, usou tudo na natureza. O que eu vou usar? Não tem nada para usar mais. Esse bicho vai morrer ali, vai ser triturado, vai ser extirpado, vai ser estraçalhado em meio a tudo aquilo. E então, sem ter alternativa e com medo de fracassar entregando aquele ser limitado, aquele ser frágil em meio à natureza, que é claro, morreria com veneno, morreria com uma mordida, estava condenado ao fracasso. Então ele fez algo que ele não faria, ele roubou. Passou no templo da sua irmã Atena, foi lá e pegou perspicácia, astúcia, capacidade de inventar, capacidade de se virar, capacidade de ser malandro, né? Ou seja, perspicácia. Pegou perspicácia, claro, falou, isso aqui vai ser útil para o meu animal, porque ele vai conseguir se virar caso de algum problema. Ah, droga, ele vai morrer de frio, né? Porque lá é muito frio. Passou no templo do seu outro irmão, pegou uma gotinha de fogo lá, um pouquinho de fogo, entregou para o humano, e a capacidade de brincar com o fogo, manipular o fogo. Então, duas características roubadas foram entregues para a sua criação, que eram os humanos mortais. Enfim, é claro, ele foi penalizado por isso depois, foi condenado, né? Você vai ser agora amarrado em uma pedra e vai ter as suas vísceras arrancadas por aves de rapina eternamente. Imagina um deus tendo as vísceras arrancadas por aves de rapina eternamente. É um baita de uma punição, né? E essa história termina aí. Porém, ela nos deixa um ensinamento filosófico muito profundo. Nós, seres humanos, não temos uma natureza, ou seja, não temos uma capacidade, um superpoder, uma habilidade única que nos faz ser humanos, que nos faz ser seres humanos. Por exemplo, um gato enxerga à noite, um gato sempre cai de pé, um gato sempre come carne, um gato sempre caça o rato, um gato sempre é arisco. Ou seja, tem características, tem naturezas que fazem um gato ser um gato. Um pássaro tem características que o fazem ser um pássaro. Tem asas, voa, tem o peito que infla, né, para poder ter uma bolsa de oxigênio ali dentro, para poder tornar o seu corpo planável, né, com propulsão para poder se manter no ar. Um peixe respira embaixo d'água, né, tem uma cauda e uma musculatura, ou sei lá, um tensionamento específico para se movimentar com fluidez embaixo d'água. Uma tartaruga tem seu casco, ao qual ela se protege pelo fato de ela ser lenta pra caramba. Então, todos os animais da natureza têm sua característica que o define, o ser humano não tem. O ser humano não tem uma natureza que o define, ele apenas existe ali, né? E se ele não tivesse a sua capacidade cognitiva de pensar, inventar e criar, ele estaria condenado ao fracasso, condenado à inexistência, condenado à extinção. Então essa capacidade intelectiva de criação, astúcia, é um diferencial nosso. Nenhum outro animal talvez tenha. Eu não parei para pensar se realmente tem, mas em suma talvez não tenha. E a capacidade de manipular objetos como fogo, por exemplo, né? No frio alguns animais morrem, você não vê elas riscando graveto para poder acender o fogo. Nós manipulamos objetos, criamos ferramentas, né? Então são essas duas características que nos fazem sobreviver.
Porém, o fato de não termos natureza nos deixa a sensação de sermos livres, de podermos fazer o que quiser, de decidir se vai para cá ou vai para lá, para o bem ou para o mal, para um ou para outro. Nos dá essa sensação de liberdade. E se você perguntar para qualquer pessoa, qualquer uma, pergunta aí do seu lado para qualquer pessoa, o que é liberdade para você? Certamente a pessoa vai dizer, liberdade é fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, com quem eu quiser. E o contrário seria prisão, eu ser restrito a fazer o que eu não quero, quando eu não quero, com quem eu não quero, ou seja, duas polarizações aí, né? Então liberdade seria isso e restrição, né? Escravidão, aprisionamento seria aquela outra coisa. Até aí compreensível. Mas e se eu te disser que é exatamente o contrário? Que liberdade não é fazer o que você quer. Que liberdade é justamente o contrário de fazer o que você quer. Vamos pegar um exemplo da natureza. Pega um peixe. Um peixinho lá bonitinho nadando no rio, tranquilo. Mas ele conhece um amigo que nada no mar. Tem um fulano lá, o tal do tubarão que nada no mar. Peixe de água doce não sobrevive na água salgada. Um pássaro, o dia pode estar lindo como esse hoje, com o céu de brigadeiro, nuvens esparsas, né? Uma temperatura ideal para tomar um tereré. Tá lindo o dia, dá para ir trabalhar até a pé se você quiser. Mas ele não pode ir a pé, ele é condenado a voar. Um peixe é condenado a nadar, uma tartaruga é condenada a viver com seu casco, um caracol é condenado a viver naquela velocidade. Um gato é condenado a cair de pé. Essa foi boa. Um gato é condenado a comer carne ou outro tipo de substância que faça subsistir, né? E o que é legal, porque se você pega um passarinho, por exemplo, que come alpiste, e ele pode estar lá morrendo de fome há 2 dias, 3 dias sem comer, tá lá com a barriga roncando, e ele vê um bife acebolado em cima da mesa, ele não vai lá comer o bife acebolado, ele não tem como comer o bife acebolado. Por outro lado, um gato, se ele vê um bife acebolado, ele come, mas se ele tiver dias e dias e dias sem comer e ele vê alpiste, ele não vai comer. Ele é condenado a ser um gato. Um pássaro é condenado a ser um pássaro, um peixe é condenado a ser um peixe. E isso chama-se natureza. Mas Cleverson, o ser humano também tem natureza. Nós temos instintos, nós temos id, como diz Freud, nós temos o nosso id, né? Que gladia com o nosso superego, mediado pelo nosso ego, enfim. Nós temos o id, que é uma certa sensação de natureza. Talvez, né, Prometeu tenha acabado pegando um pouquinho de resquício ali de natureza dentro do balde, né? Impulsos, cara. Impulsos, pulsão, como diria Heidelberg, é necessário que haja angústia, pois a angústia move a vida, mas não angústia de sofrimento, angústia de pulsão de vida, sabe? É necessário que haja angústia para que a vida aconteça. Então suponhamos que realmente liberdade seja isso, seja você fazer o que você quiser, com quem você quiser e na hora que você quiser. Se isso fosse verdade, eu agora, Cleverson, quero, sei lá, eu sou casado, tô dando um exemplo ilustrativo, tá? Vi uma menina ali, topzera, bonita, apetecível, deliciosamente volumosa. Gostei, eu quero apalpá-la, o meu desejo, fazer o que eu quero é apalpá-la, é tocá-la, enfim, é o que eu quero, né? Liberdade é fazer o que eu quero. Mas o que aconteceria com o Cleverson se ele saísse aqui do carro e fosse lá apalpar aquela moça? No mínimo, ele levaria uns belos tapas, iria passar a noite na cadeia, iria apanhar na noite adentro por estupro, etc. Então, fazer o que eu quero nesse caso não seria liberdade. Porém, fazer o que eu não quero também não seria liberdade, porque afinal eu estou controlando o desejo. Mas e aí, então o que é liberdade? Liberdade é fazer o que você quer ou lutar contra os seus instintos, lutar contra as suas entranhas que são naturalmente inclináveis para tal ou tal ponto e fazer o que você não quer, em nome de decisão. Eu acordo às 5 horas da manhã, puta, eu odeio acordar às 5 da manhã, mas eu tenho que acordar porque eu decidi ser livre. Tem que tomar banho gelado, eu odeio acordar cedo e tomar banho gelado, mas eu vou tomar banho gelado porque eu decidi, eu sou livre. Eu odeio salada, mas eu tenho que comer salada porque o meu médico falou que se eu não comer salada eu vou morrer. Puta merda. Eu sou livre porque eu escolhi comer salada. Enfim, onde está o limite da liberdade? A liberdade, ele é um substantivo que não pertence a uma substância. Por exemplo, quente. O carro está quente? Não, o ar-condicionado está ligado. O carro estar quente é uma substância, um substantivo atribuído a um objeto, atribuído a alguma coisa, ao qual você consegue mensurá-lo, né? Você consegue mensurar a temperatura do carro.
enxergar o quente aqui dentro. Está quente ou está frio, está morno. Agora o Cleverson está livre, está menos livre, já é mais difícil de mensurar. É claro, tirando em casos extremos, como estar dentro de uma cadeia, em cima de uma cadeira de rodas, etc., você consegue ver bem a liberdade. Porque a liberdade é um substantivo que não pertence a nenhuma substância. Ele é um substantivo que ele é abstrato. Olha os professores de português agora me condenando, né? Não existe esse negócio de substantivo abstrato. Mas enxergo o abstrato não como uma regra de português, mas como uma característica, né, da substância em si. A liberdade, ela não é algo, ela é um comportamento que ele está sujeito ao meio ao qual ele está sendo aplicado. Uma pessoa que está dentro da cadeia, apesar de estar presa, visto do macro, ela está livre, visto do micro. Afinal, ela consegue andar na cadeia, ela consegue se movimentar, ela consegue comer, ela consegue fazer xixi, cocô, ela consegue dormir, andar, levantar, renovar as células, pensar, coordenar o crime fora da cadeia, fazendo ligações, enfim. Apesar de estar presa, ela continua livre. Porém, ela está presa. Perceba que a liberdade não tem extremo e não tem nulidade. Ela caminha no meio entre o extremo, liberdade total, e a nulidade, que é a inexistência. Não existe nada extremamente livre, indefinidamente livre, livre para deliberar o que quiser. Não existe, assim como não existe ausência de liberdade total. Porque mesmo preso, acorrentado numa cadeira de roda, ele ainda pode renovar as células, pensar, respirar, deliberar para cá ou para lá, enfim. A liberdade, ela é relativa, assim como tudo. Então, se liberdade é relativa e eu não sou livre e eu também não sou escravo, eu me movimento dentro de um meio, dentro de um perímetro, né? Aquele perímetro ao qual eu me movimento, ele recebe características que são temperadas com os meus impulsos, né? Com os sabores aos quais eu gosto. Isso quer dizer que para mim, Cleverson, café é bom, é gostoso, libera meu intestino, faz com que eu tenha um fluxo saudável no banheiro. Mas café para outra pessoa é ruim. Café é amargo, café é sem gosto e tal. E isso é bom, cara, isso é bom porque nós temos liberdade para escolher para cá ou para lá. É tranquilo. O problema é que não existe liberdade total. Só que quando você está convivendo em bando, quando você está convivendo em sociedade, você enxerga como se existisse um totalitarismo de um lado ou de outro. Ou você é A, ou você é B, ou você é direita, ou você é esquerda, ou você é tal coisa ou tal coisa. Poxa, o Cleverson gosta de café. Se existisse somente o Cleverson no mundo e o café, estaria perfeito. Aquele café hoje me alegra, aquele café não me alegra. Tá gostoso? Não tá. Tá quente? Não tá. Tá tranquilo. Mas quando eu coloco uma outra pessoa no meio, o café pra mim pode estar tranquilo e pra ela não. Aí qual que vai ser a verdade? A minha verdade, que eu falo que o café tá gostoso, ou a dela, ao qual ela rejeita totalmente o café? E então entraríamos em conflito. Porque eu tentaria impor ao mundo, que seria resumida a eu, ela e o café, tentaria impor ao mundo a minha verdade de que café é bom, e ela tentaria, em contraparte, impor ao mundo que a verdade dela é a única, que o café é ruim, o café faz malefício, o café faz tal coisa. E qual dos dois estariam certos? Os dois estariam certos. Porque não existe totalidade em liberdade. Não existe totalidade em liberdade. Anote essa frase dentro da cabecinha de vocês. Porque a liberdade, ela não é totalizada e ela não é nula, tá? Ela é um caminho, ela é um meio, ela é um pedaço que fica no meio. Então, se o café pra mim me faz bem, eu sinto bem com o café, eu estou inclinado a mostrar pra você que o café faz bem. Se o café me faz mal, se o café me cai ruim, se o café, enfim, eu desaprovo o café, eu vou tentar te convencer que o café é ruim. E essa guerra é complicada, porque assim, ambos estão certos, mas ambos estão certos mensurando o café no limite da sua liberdade, no limite do que lhe é bom, no limite do que lhe é gostoso. Perceba que os defensores do café jamais vão defender o não café, jamais vão lutar ao lado dos que não gostam do café. Por quê? Porque o café para eles causa um tipo de sensação, um tipo de sentimento, um tipo de algum valor interno. E os que não gostam do café também têm isso, só que é um valor diferente, porque não faz bem para eles, etc. E
Qual é o problema de eu não entender isso? Qual é o problema de eu polarizar isso e querer entupir na garganta da outra pessoa o ponto dela? Não faz o menor sentido. E é por isso que agora vocês vão parar de me seguir aqui. E é por isso que Platão, nesse ponto, estava certo. Platão dizia que o mundo não estava preparado para a democracia. Por quê? Porque a massa ela é polarizada em toneladas de polaridades diferentes. Ela não era polarizada entre 1 e 2. O ideal para que houvesse um governo democrático de livre escolha seria se a massa toda fosse voltada para o bem coletivo. Então, as suas decisões livres, deliberações livres, estariam inclinadas para o bem comum. Mas acontece que cada um olha para o próprio umbigo, eu sou a minoria, eu vou olhar para as condições da minoria. Eu sou rejeitado, eu vou olhar para as condições do rejeitado. Eu sou massa elitizada, eu vou olhar para as condições da massa elitizada. Ou seja, cada um olha para o seu umbigo. Nós ainda não temos, de forma inata, a sensação e o comprometimento do bem comum, né? Do bem generalizado, do bem para todos. Nós não temos isso. E então Platão foi indagado, mas e aí, qual é a solução? Se a democracia dos gregos não funciona, o que você propõe? Ele diria, coloque um filósofo para poder deliberar sobre os destinos da nação, porque afinal os filósofos estão mais inclinados a decidirem o melhor para o bem coletivo. Afinal eles estudam, eles estão voltados para isso, não voltados para o próprio umbigo. Por quê? Porque um filósofo entenderia que existem quem não toma café e existe quem toma café. Então meu papel não é plantar uma doutrina, uma bandeira, uma defesa e uma movimentação em prol dos cafezistas e em prol dos não cafezistas. Ele estaria em prol de todo mundo, desenhando o que era melhor para todo mundo. E esse é o pensamento de Platão. Não estou falando que é certo, não estou falando que é errado, não estou falando mal da democracia. Estou falando apenas que, enquanto a nossa massa deliberadamente não decidir por um ponto em comum, ficará cada um lutando pelo próprio umbigo. Faz sentido para você? Reflita sobre isso. O meu papel como professor, como explicador, é te fazer pensar e não te dar um caminho para você seguir, ok? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clica aqui, dá um likezinho no canal se você não deu um like ainda. Me ajuda, tá? Essa palavra de seminário para outras pessoas. E se inscreva também se você não é inscrito, você está vendo depois. E é isso. Esse material vai ficar aqui, tá bom? Esse aqui é um material gratuito. Nós temos uma outra categoria de material que é um material mais privado, que vai estar dentro da minha outra comunidade. Mas talvez eu deixe o link aqui embaixo para vocês. Eu não sei se vocês merecem. Tô brincando, obrigado por assistir até aqui e até mais.